a Deus que Ele tirou esta visão de mim. Foi problemática, foi luta, foi perseguição, foi problema. Glória a Deus. E foi triste, porque as pessoas rejeitavam o que Deus queria. E como havia essa rejeição, a culpa caía em quem? Em mim. Olá, meus amigos! Olá, meus amigos! Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback dos anos 60, 70, 80, 2010, 2015. Toca também um pouquinho de música cristã, porque para mim isso que se cantam por aí não é louvor. São músicas cristãs tiradas de passagem bíblica para alegrar o homem. Porque, para mim, louvor só se canta para Deus. E você não recebe palmas, nem abraços e nem coraçãozinho. Mas bora lá falar o que interessa. A bispa Nadir. Ela disse que... Casar com aquele. Quando eu estava na Deus é Amor. Ainda. Ela vai dizer aí que ela tinha um dom, que era um dom mortal, um dom que só trazia desgraça. E ela pediu para que Deus tirasse, até porque ninguém nem acreditava. Eu tinha esse tipo de revelação. Deu muitos problemas porque as pessoas nem sempre queriam o que Deus estava querendo. Mas a verdade é essa. Isso aí não é privilégio da Nadir. Eu já vi na igreja em qual eu sou membro pessoas dizerem a mesma coisa, que pediu para Deus tirar um dom, porque aquele dom estava pesado demais. Mas bora lá ouvir a Nadir. Então eu fui perseguida, taxada de mentirosa, perdi a credibilidade dentro da igreja. Não, Nadir, mas se o teu dom é de Deus, se Deus te deu esse dom, então você tem que, me desculpa, morrer abraçada com esse dom. Porque não se nega um dom de Deus. Pelo menos na minha Bíblia, eu ainda não vi, não estou dizendo que não tem, eu estou dizendo que eu ainda não vi profeta que rejeitou o dom de Deus. Que rejeitou. Não, eu não quero esse dom. Eu até conheço alguns que Deus encaminhou ele para fazer uma função e ele não quis fazer. Mas não era bem profecia. Porque a pessoa rejeitava. Muitos rejeitavam o outro que Deus tinha preparado. E eu orei a Deus, fui nos montes. É a primeira vez que eu vejo alguém rejeitar o que dom de Deus, porque as pessoas não aceitam o dom de Deus. Faz eu lembrar, eu não sei se a senhora conhece Lamentação de Jeremias, ou o próprio livro de Jeremias, aonde ninguém acreditava no Jeremias, e ele não falou: Senhor, afasta de mim esse dom. Afasta de mim esse dom que eu não quero. O profeta Jeremias, eu acho que foi um dos profetas que mais apanhou na Bíblia, que mais tomou cacete, porque ninguém acreditava nele. Porque ele dizia para as pessoas que Deus queria que aquelas pessoas fossem para o cativeiro, que Deus tinha dado a vitória na mão dos inimigos de Israel. E ninguém aceitava isso. Vocês vão para o cativeiro, porque o único jeito de salvar a vida de vocês é indo para o cativeiro. Porque se vocês não for,
vai morrer todo mundo. Você acha que alguém aceitava isso? Vocês acham? Então lê lá o livro de Jeremias, Lamentação de Jeremias, e vai ver que ninguém aceitava. E o resultado, todo mundo já sabe. Eu não preciso falar aqui. Agora, a Nadir diz que rejeitou o dom de Deus. E jejuei, pedi para Deus tirar isso de mim. E Deus tirou. Ele aceitou tirar esse tipo de revelação que acabou, eu não tenho mesmo, nem dos meus filhos. Na verdade, acho que você nunca teve, né? Porque você já profetizou a esse respeito. Meus filhos aí casaram porque bem quiseram. Eu não dei opinião, não vi nada. Eu só orei para Deus abençoar. Aonde é que está na Bíblia algum lugar que Deus interferiu no casamento de alguém? O Adão não teve essa opção, só é a primeira mulher. E de lá para frente, todos casaram com quem quiseram. Não é isso, Nadir? Não teve. Aliás, se não me engano, tem uma profecia que Deus mandou um sujeito lá casar com uma prostituta. Acho que é a única passagem na Bíblia que Deus fala, manda o sujeito casar com uma pessoa. E era prostituta. Mas aquilo tinha a ver com a prostituição de Israel. Porque existia profetas que eles sofria primeiro para depois o povo sofrer. O sofrimento dele terminava em sofrimento do povo. Não tinha um profeta, várias profecias assim? A pessoa sofria para depois o próprio Israel sofrer. É o que eu faço. Graças a Deus que Ele tirou esta visão de mim. Foi problemático, irmão. Foi luta. Foi perseguição. Foi problema. Glória a Deus. E foi triste. Porque as pessoas rejeitavam o que Deus queria. E como havia essa rejeição, a culpa caía em quem? Em mim. E você queria o quê? Pô? Eram pastores rindo da minha cara, dirigentes de igreja rindo da minha cara. Então eu pedi a Deus, Deus aceitou e tirou. Mas da mão. Eles riam da sua cara, Nadir. É porque nada que você falou, nada que você quis juntar, deu certo. Lá na minha igreja eu conheço muito bem esse tipo de coisa. As pessoas casam, elas vão buscar a palavra para casar. Elas vão lá buscar a palavra para casar. O ancião da igreja vai lá, ora nesse casamento e alguns deles, como um caso que eu conheço pessoalmente, são bastante casos, mas esse eu conheço pessoalmente. O sujeito buscou a palavra para casar, o ancião da igreja foi orar no casamento do camarada, diz que Deus tinha mandado casar, aí casou. 6 meses depois, a esposa reclamou para a mãe: Mãe, o fulano até agora só encostou em mim para saudar. Aquele negócio de pegar o apito de chama-anjo, ele ainda não tocou. Ele não quis apitar. Aí a mãe falou: What? O quê? Você está casada há 6 meses e o cara não tocou em vocês? Esse eu conheço, infelizmente, e toda a família. E aí, logicamente, foi uma confusão na igreja, aonde já se viu isso. Logicamente, foram interrogar o sujeito que estava 6 meses casado sem tocar na mulher. Na verdade, eu acho que foi 1 ano. Eu estou amenizando aqui.
E aí ele disse: eu não gostava dela. Eu casei com ela por causa da livre espontânea pressão. Mas eu não quis defamá-la. Eu não quis. Então, eu não toquei nela por causa disso. Porque eu quero que ela procure alguém que goste dela, que ame dela, porque eu não amo, não gosto dela. Então, achei por bem não tocá-la. Ainda bem que não foi comigo isso. Porque se fosse comigo, a coisa ia ser diferente. Glória a Deus por isso. E glória a Deus que não foi. Mas esse tipo de coisa, infelizmente, existe nas igrejas evangélicas. Sorte ele não tirou. Ele quer que eu fale. Glória a Deus. Se alguém vai morrer. Opa! Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. É o melhor do flashback dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2015. E também eu toco um pouco de música cristã. Para mim, Jorge, música cristã não é louvor. Música cristã são músicas com passagem da Bíblia para alegrar o próprio homem, para o homem dançar, para o homem pular, para o homem se alegrar. E para mim, se é para o homem, não é louvor. Porque para mim, louvor só se canta para Deus e você não ganha aplausos, abraços, dinheiros, coraçãozinhos. Tudo isso é para Deus. Entendeu? Mas isso sou eu que penso, tá bom? E quando está no hospital, se alguém vai viver, ele quer que eu fale. Gostaria que ele tirasse também, mas ele não quer. Amados, por aqui eu vou encerrando. Aguarde os próximos vídeos. Olha, eu vou tentar responder muitas perguntas que tem aí nos comentários. Né? Também quero dizer uma visão que eu vi hoje. Esse Papa, não sei se já morreu, se já viveu. Lembra que ela disse que está pedindo para Deus tirar esse dom dela. E ela também lembra também que ela já estava encerrando, ela já estava acabando. Mas aí ela lembrou de quem? Do Papa, um cidadão que já deve tá perto dos 90 anos, se já não tiver com 90, 88 a 90, doente do pé à cabeça, e ela vai profetizar a morte dele. Fala sério. Soube que estava internado, não estou acompanhando muito isso. E eu estava assim, foi agora de dia, eu estava sentada com meu neto no sofá. E eu tive uma visão, eu encostei a cabeça assim no sofá. Meu neto chegou da escola, eu fui abraçar ele, ficar um pouco com ele. E deitei assim, quando eu deitei eu vi o Papa na minha frente, a boca dele, cheia de fogo, aqui toda essa área dele, garganta, esôfago, faringe, laringe, cheia de fogo do inferno. E o senhor disse que já estava pedindo a... Mas por que você tinha que ser fogo do inferno? Não poderia ser um outro fogo? Tinha que ser dos infernos. Conta das blasfêmias, das heresias. Ele, dessas heresias, blasfêmias. Será que Deus não a mostrou para você que ele estava com algum problema de estômago, uma queimação no estômago? E você teria que receitar sei lá,
tomazil ou algumas ervas medicinal para apagar aquele fogo. Tem que ser o fogo do inferno, não pode ser outro tipo de fogo. Blasfêmia que ele falou, falsos ensinamentos. Eu vi isso hoje. Engraçado, eu acho engraçado, estou falando eu, Jorge, tá? Eu acho engraçado que os evangélicos crentes, lembrando que eu também sou crente evangélico, mas eu acho engraçado que os crentes, eles se comportam de uma maneira que parece que todos eles, todos eles, sem exceção, morrem todos dormindo, ou morrem ali quando eles vão orar, eles morrem e acabou. Eles se comportam como que se desgraça, atropelamento, câncer, infarto, sei lá, problema de coração, atropelamento, tiro, facada, só acontecesse com os outros, mas que eles não. Eles vão dormir e simplesmente não acordam mais. Eles vão orar e de lá foi embora. Mas a verdade é que não é assim. Eu não conheço. Aliás, a Bíblia só fala de um apóstolo que aparentemente teve morte de chamada natural. Porque os outros apóstolos, todos foram apedrejados, sem cabeça, tacho de água quente, crucificado, matado, morrido e bem mortinho da Silva. Mas para a pastora Nadir, a desgraça só acontece com o católico ou com o macumbeiro ou com aquele cara do mundo que não tem nada a ver com Deus. Para ela, todo crente é rico, todo crente é cheio de dinheiro, não fica desempregado. O crente não fica desempregado, não passa necessidade. Aonde isso? Em que planeta é isso? Porque a própria Bíblia diz que as mesmas coisas sucedem aos bons e aos ruins. As mesmas coisas sucedem a quem serve a Deus e a quem não serve a Deus. Ou seja, se caiu o barranco lá como caiu, lá em Minas Gerais, quem tiver na frente vai ser pego. Não interessa qual é a religião do camarada. Se tiver na frente, vai ser pego. Teve aquela enchente lá no sul. A enchente não escolheu. Aquele ali é da igreja A, é da igreja B, aquele é católico, a chuva vai cair, vai passar do lado dele, mas não vai pegá-lo. Onde isso? Em que planeta? Quando encheu para o pobre, encheu para o rico, para o dono de fábrica, para o favelado. Encheu para todo mundo. Não teve essa. É lógico que se você for caçar ali no dedo, você vai perceber que um ou outro Deus livrou, mandou sair avoado, porque ia encher um ou outro. Mas não é a maioria. Nesse dia que grava esse vídeo. Pegava fogo dentro da boca, dentro da laringe, dentro da faringe, dentro das cordas vocais, tudo pegava fogo. Tudo. Eu via lá dentro dele, era o fogo que estava Estomazil dentro dele. no Papa, estomazil. E o Senhor mostrava, queimando. Tem um negócio chamado Epocler Olha também, o perigo de viver, né? Acho que tem. Sem buscar esse Deus verdadeiro, achando que está fazendo a coisa certa, que é o que eles acham. Nadir, eu já disse aqui, só vou reforçar. Você fala de um jeito como se as pessoas que servissem a Deus ou que fossem cristãos ou evangélica não sofressem as mesmas coisas. Mas os crentes evangélicos vão morrer de infarto, vão morrer de câncer, vão morrer atropelado, matado de tiro, de faca, ou seja lá que diacho for,
avião caindo na cabeça, dentro do avião, fora do avião, na Lua, em Marte, seja qual for o planeta, o cara não escapa. Não vem com essa que o Papa está doente porque ele é o anticristo, não venha com isso que ele está doente porque ele mentiu para as pessoas. Não me venha com essa. Isso não é bíblico e você sabe disso. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e a Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Flashback, eu disse. Então, se você vir aqui na rádio, vai lá no Play Store e digita Rádio Web Xixová. Vai lá no Radiosnet. Radiosnet. Instala e digita Rádio Web Xixová. E aí, vai no Google e digita Rádio Web Xixová e você vai entrar no site da rádio e vai ouvir músicas dos anos 70, 70, 80, 90, 100. Músicas antigas. Mas vai ter um pouquinho da música cristã, que para mim não é louvor. É para alegrar o próprio cidadão, o homem. Porque para mim, louvor é para Deus. Então você só canta para Ele. Você não ganha um tusta, não recebe palmas nem abraço, porque elas são para Deus. Essa é a minha opinião, tá? É lógico que eu posso estar errado. É lógico. E é bem provável que tudo que eu falei aqui eu esteja errado. Fiquem com Deus. Se é que vocês são de Deus.